Hugo, a questão é a mesma, portanto, queria ouvir a vossa opinião relativamente a isto. Se apostar, de certa forma, no marketing territorial, nestes slogans, seria de facto um bom princípio, pelo menos um bom começo? Sim, a aposta, por assim dizer, numa questão de marketing da cidade, obviamente, traz benefícios, quer queiramos, quer não. Vender o conceito Amarante, obviamente, traz os seus benefícios, mas isso não chega. Temos de vender um conjunto, não podemos vender só a marca, temos de vender todo um conjunto. Eu acho que, apesar das pessoas acharem que isso não existe, o conceito Amarante é um conceito muito forte e que já vigora muito no país e mesmo no estrangeiro. Eu acho que muitas das vezes nós temos a dificuldade em conseguir perceber a dimensão que esse conceito já possui. Eu acho que vivemos muito ainda no nosso casulo, porque é engraçado e torna-se bastante interessante quando nós comunicamos com pessoas de outras zonas do país, ou mesmo pessoas completamente afastadas de outros continentes, que já pesquisaram Amarante na internet, por algum motivo. Quer seja, e como o Domingos disse bem, porque temos um restaurante de referência, que foi considerado, recebe prémios, e acho que renovou o título de melhor restaurante da Europa. Ou seja, há um conjunto de fatores, diretos ou indiretos, que muitas das vezes nem estão ligados à autarquia, como por exemplo o caso do restaurante ou da Casa da Calçada. É um conjunto de ícones que Amarante efetivamente tem, como teve no passado, e que tem de continuar a potenciar esses mesmos produtos para se conseguir ter uma voz no exterior, para conseguir vender a sua marca, a marca Amarante. Eu acho que isso é o mais importante. Mais do que quando estamos a falar nisso de vender a marca, eu acho que nem estamos muito a falar da política, de assuntos que residam inteiramente no cariz político. Exato. A questão é que tem de partir de algum lado. É um Alguém conjunto. tem que criar um produto, todo e qualquer produto tem uma marca. Pronto, a marca nós já sabemos, seria Amarante. Amarante é bom viver aqui, Amarante sorria, o que quisesse. Nem preocupa. Eu acho que o conceito já nem se usa. Temos de trabalhar o produto, a questão é essa. Era aí que eu perguntava, ou seja, este produto já está suficientemente trabalhado ou é preciso ainda fazer muito mais para que Amarante seja vendável? Nunca nenhum produto está suficientemente trabalhado. Eu acho que quando nós chegamos uma altura que digamos, olha, o produto está feito, é um erro, porque vamos outra vez desaparecer. Eu acho que isto é um processo constante de evolução, nós temos de estar sempre atentos. Sim, inovação contínua, no fundo. Exatamente, a inovação, evoluir, a evolução é efetivamente importante. Mas acho que temos de desgarrar essa venda, entre aspas, do produto Amarante, como sendo uma venda que deriva diretamente da ação política. Deriva muito mais daquilo que falámos anteriormente, do bairrismo, ou seja, das pessoas terem orgulho de ser amarantinas, terem orgulho de que uma empresa de Amarante ganhe, por exemplo, um prémio internacional, que uma empresa de Amarante consiga fazer um contrato importante de exportação, porque falávamos e bem que Amarante, que os concelhos vizinhos têm referências. Falamos de Paços Ferreira, no caso do móvel, falamos de Felgueiras, no caso do calçado. Amarante, à sua medida, tem também algumas referências. Temos uma boa referência da indústria metalomecânica, temos também, de uma maneira mais diminuta, mas que já começa a ter alguma expressão, na indústria, por exemplo, de fabrico de urnas, onde temos das maiores fábricas da Europa, aqui. É a maior fábrica da Península Ibérica, é uma das maiores da Europa, que está em Amarante, é propriedade de um amarantino e tem trabalhadores amarantinos e que tem um dinamismo económico tal que consegue agregar mais pessoal. Ou seja, esses conceitos existem em Amarante e achamos que, se nós analisarmos estes últimos anos, que eles não têm diminuindo, têm até aumentando. Mas isto é um trabalho que depende para além de todas as condições económicas que o país vive. Obviamente que Amarante é um município do país, ou seja, quando a crise atinge o país, atinge inevitavelmente Amarante, mas esse dinamismo económico existe. Se nós pensarmos, por exemplo, era uma coisa, não tenho os números, mas que deveríamos analisar, era a quantidade de empresas novas que existem, mas empresas como o Domingos dizia, que têm uma potencialidade para empregar pessoas com qualificação superior. Se calhar vamos ver que nesse domínio até estamos a crescer. Não estamos a crescer tanto quanto concelhos vizinhos ao nível da indústria. Mas porque lá está, exige uma mão de obra não qualificada. Não qualificada, e Amarante pode-se gabar de ter um conjunto largo de jovens que possui efetivamente capacidades a nível de qualificação superior, que está disposta a dar resposta em Amarante. Eu acho que essas sinergias começam a aparecer. Não podemos também ter sempre aquele lado pessimista, a dizer que estamos sempre mal e que estamos sempre mal. Não estamos assim tão mal.
Existe efetivamente, como sempre existiu e como sempre irá existir, maneiras e métodos para potenciar o melhoramento do que existe. E aí sim, uma das estratégias que devemos seguir é potenciar esses mesmos meios para evoluir cada vez mais. Acho que é o caminho que todos nós achamos que deverá ser aquele que devemos seguir. Rita, seja pelo bairrismo, seja por mão do próprio Executivo Camarário, portanto, por mão da política, como é que se consegue apostar neste marketing territorial e fazer com que Amarante esteja na moda e que seja interessante, seja vendável este produto, no fundo? Amarante, neste momento, já está na moda. Porque se nós basta andarmos pela rua que vemos que Amarante, durante o fim de semana, tem muitos turistas, tem bastantes turistas estrangeiros, tem gente que se preocupa por conhecer. E sente-se o bairrismo das nossas pessoas, porque mesmo no inverno, nós notamos que em quase todas as freguesias há festas. Nós temos a festa da castanha, temos a festa do verde, temos as papas de olo, temos o caldo das couves. Isto são produtos que são nossos e durante estas festas, que ocupam a maior parte delas todo um fim de semana, a população daquelas freguesias empenha-se fortemente para a realização das mesmas. E tudo isto faz com que haja uma dinamização económica e as pessoas sintam um apelo a fixarem-se nas suas freguesias, porque apela-se ao sentido de pertença delas. E eu acho que o caminho passa por aí. Já está a ser feito. O que eu acredito é que é preciso fazer aqui uma interligação para a venda deste produto. Porque, e eu creio que já falamos sobre esta questão durante o debate que tivemos sobre turismo e cultura, a JSD Amarante propôs em Conselho Distrital da JSD Porto, e foi uma proposta aprovada na unanimidade, que fosse feita a nível do distrito, e eu acho que esse tipo de medidas deve ser feito em Amarante também. Se for criado um roteiro tanto fotográfico como em vídeo das nossas festas em todas as freguesias, e esse roteiro fotográfico em vídeo com um calendário mais ou menos fixo, porque essas festas vão alternando de fim de semana para fim de semana, um turista que cá queira vir, sabem que a altura é que há a festa X e Y, vê imagens do ano anterior, vê vídeos. Quando eu vou de fim de semana a qualquer cidade no estrangeiro, eu preocupo-me em ver o calendário anual de atividades para saber o que é que vou encontrar. Quando eu visito Amarante, e eu faço essa pesquisa várias vezes para saber o que acontece, no site da Câmara ultimamente até tem estado bastante atualizado, mas mesmo assim sinto que falta aqui uma plataforma que as pessoas que nos visitem tenham isso bem documentado e saibam exatamente o que é que vão visitar, com fotografias, com vídeos, com depoimentos, com indicações de onde devem ir comer, o que é que há para comer. Se nós criarmos uma aplicação, tanto uma página da internet, a nossa página de turismo tem de ser aperfeiçoada, porque tem ainda algumas limitações. Se nós adaptarmos aquela página e a modernizarmos, e depois a partir daí criarmos uma aplicação como já há no Porto e como já há em imensas cidades europeias, se nós criarmos uma aplicação em que a pessoa chega a Amarante e põe-se ali em São Gonçalo e sabe exatamente o que é que tem a partir de localização do GPS. Faz download da aplicação e sabe exatamente o que é que tem atrás de si, o que é que tem à sua frente, qual é a história daquele local, o que é que pode encontrar. Se os nossos restaurantes e as nossas lojas com produtos tradicionais estiverem também ligados a essa aplicação e tiverem aderido, conseguem fazer uma promoção do que é que está a acontecer. E qual é o seu prato do dia até para aquele dia. E isso é muito importante, porque se as pessoas sentirem essa interação, estimula-se aqui um sentido de pertença. Mas daí eu ter falado no marketing territorial, que especificamente, e julgo não estar a cometer aqui nenhuma incorreção, mas especificamente acho que se chama mesmo marketing das cidades. É tão específico, portanto isto esmiuçando de tal forma, dentro do marketing, temos o marketing nomeadamente, entre outros, o nível do marketing territorial, e neste caso específico, julgo que temos também o marketing. E o município aí tem efetivamente um papel muito importante, mas o papel do município não pode ser de tentar suplantar todas as necessidades, porque nós temos de deixar espaço à iniciativa privada e o município tem de se associar a eles. Para além disso, Amarante tem sentido, foi sempre uma cidade fortemente ligada à cultura, mas nos últimos tempos tem florescido uma série de associações e grupos ligados também à cultura que até há 2 ou 3 anos estavam apagados. A Associação Gatilha, Porta 43, Casa Amarela, tem feito um trabalho
muito significativo e que merece o nosso destaque e merece estarmos atentos a esse tipo de fenómenos. Eu sei também que há muita gente que nos últimos tempos tem manifestado interesse em investir no nosso centro histórico, que estava desertificado. As rendas são muito altas, toda a gente sabe que as rendas casam. É uma coisa que não acontece só em Amarante, é uma tendência... É um fenómeno que é um fenómeno, sim, é um fenómeno urbano que é muito estudado e que é fácil de sabermos quais são as razões, é que tem a ver com um fator essencialmente social. Por isso é que tudo tem a ver com ciclos, não é? E as cidades são... Exatamente, são ciclos. E as cidades sempre foram uns organismos mais ou menos holísticos que foram adaptando esses ciclos de vivência. Grande parte dessas pessoas que estão a tentar investir em Amarante, também, tanto quanto sei, tinham o seu investimento quase que suspenso, as pessoas que queriam investir no centro histórico, à aprovação da ARUG, e entretanto parece-me que estarão mais direcionadas para não é isso. só isso. Mas havia pelo menos 3 hostels que as pessoas queriam construir 2 ou 3 hostels cá no centro e queriam reabilitar prédios. E o problema não era só esse. Uma das grandes condicionantes era também essa, tanto quanto sei. Não, a maior condicionante nem é essa. O maior condicionante que sempre afetou os centros das cidades e continua a afetar depende-se com o facto de que é que os centros de cidade são tecidos construídos, preservados e que têm jurisdição, no caso do IGESPAR, ou seja, tu não podes fazer o que quiseres, tu fazes. Naturalmente, nem nós em Amarante queremos que façam o que queremos, mas senão obviamente, perdemos a nossa não é isso. identidade A própria transformação de um volume construído, muitas das vezes o investidor não faz o investimento, não só por não querer, não é questão de uma vontade. É pelas limitações que se É pelas colocam. limitações, porque hoje é efetivamente verdade que existe uma vontade, bem, que todos concordamos, de voltar a viver no centro, mas essa vontade afeta, no bom sentido, essencialmente as classes mais jovens. Mas as classes jovens querem viver no centro, mas querem as comodidades de uma casa dos tempos de hoje. Não querem viver no centro com as comodidades do tempo de há 30 anos atrás. E aí reside um problema que sempre resistiu, que é como é que se consegue transformar uma coisa na outra sem descaracterizar. mantendo tudo. É esse um grande desafio que se coloca e esse é um dos grandes entraves que sempre existiram à regeneração dos centros urbanos. Mas por isso é que também arquitetos têm aqui um papel muito importante. Tem um papel essencial nisso. De conseguirem conciliar aqui a modernidade com a antiguidade, preservando a traça original e também respeitando a identidade cultural e patrimonial de cada região e neste caso da cidade. E sentes realmente essa ânsia de mudança e sentes que as pessoas que querem voltar à cidade, e agora nos últimos tempos e principalmente no verão, notou-se que havia muito mais gente na rua, não sei se será apenas sinónimo desse fenómeno de regresso às cidades que o dizia, mas eu creio que há aqui uma mudança de lógicas políticas e um dinamismo diferente na cidade. Para além disso, eu acredito que deve ser dado um novo fôlego ao nosso museu, nomeadamente ao nosso museu, porque ainda há pouco tempo fui visitar a exposição Mário Cesarini e por acaso é uma coisa que eu gosto de fazer, é pesquisar o que é que o TripAdvisor, sem fazer publicidade ao site, dizia sobre Amarante. E gosto de ir ver o que é que diz sobre os nossos restaurantes e ir lá fazer comentários positivos também, porque se nós não divulgarmos o que é nosso, também quem fará, não é? Quem fará. E havia muitos turistas estrangeiros que vieram visitar o museu. E eu lembro-me de um casal, eu creio que irlandês, que dizia que foi uma surpresa muito agradável, vieram visitar Amarante, quiseram conhecer o museu e ficaram agradavelmente surpreendidos, porque gostaram muito e não estavam nada à espera. No dia seguinte tinham agendado uma visita para Serralves e enquanto que Amarante foi uma surpresa positiva, Serralves foi uma decepção para eles. E nós temos de... porque as expectativas se calhar eram baixas, porque estavam à espera de um museu numa cidade mais pela gestão pequenina, de expectativas aqui, numa cidade pequena, e ficaram aqui muito agradados.
Agora, eu acho que nós mesmo, o museu, podíamos tirar daqui outro tipo de potencialidades. Nós podíamos fazer programas giríssimos, programa à noite no museu no verão, o museu durante os fins de semana de verão podia abrir, podíamos fazer um alargamento do horário, porque o nosso museu fecha muito cedo, está fechado aos feriados. Tudo isto é capaz de chamar pessoas à cidade e fazer com que as pessoas se sintam como pertença dela. Também podemos criar também aqui, falaram-se em grandes vultos culturais, podíamos criar rotas temáticas, uma rota Amadeu de Sousa Cardoso, com visita a sítios que ele pintou, a terminar com uma visita ao museu, no intermédio um almoço em restaurantes típicos. Há aqui uma série de projetos que podiam ser implementados, mas tem de passar necessariamente pela iniciativa privada, porque a Câmara não se pode substituir aos agentes económicos. Muito obrigada, Rita. João, partilhas esta mesma opinião, que efetivamente este papel, esta função não pode, na verdade, estar apenas ou exclusivamente nas mãos da Câmara, quer dizer, tem que haver também muita iniciativa privada aqui, provavelmente, não é? Como a Rita disse, estas ideias serão de certeza benéficas para a nossa cidade, mas eu acho que a Câmara e as pessoas que vivem cá têm que encontrar as potencialidades que a nossa cidade tem, não se diversificar em tudo, mas aproveitar aquilo que nós temos, a gastronomia, a vitivinicultura, a metalúrgica, a saúde, o turismo, que se calhar é o nosso ponto de referência. É bom que falou-se aqui há bocado que o Domingos disse que Amarante era das pessoas que tinha mais gente qualificada. Se calhar cabe a essas pessoas investir nestas potencialidades de Amarante para lhes criar, se calhar, emprego a outras pessoas que não sejam tão qualificadas, mas aproveitar, que é o mais importante, as potencialidades que a nossa cidade tem. E em relação ao turismo, se calhar, como é uma das coisas da nossa vanguarda, deve se calhar ser mais feito, porque eu também ando muito no centro da cidade e já encontrei muitos turistas em pleno verão que perguntam onde é que podem pernoitar, porque têm normalmente os hotéis lotados. Há que investir, se o turismo realmente é uma das nossas melhores coisas. Claro, aumentar a oferta também. Aumentar a oferta de procura e fazer esses roteiros que a Rita disse, e entre outras coisas, também, isto já estamos aqui a falar um bocado mais para a cultura, mas realmente a Amarante também é uma cidade de cultura e precisa de investir nela. Nós, por exemplo, tínhamos uma camarada de Lisboa que estava a criar uma peça de teatro, queria cá vir apresentá-la, mas infelizmente nós não tínhamos um local adequado para ela para fazer isso. Mas porque precisava de uma sala, porque temos o Centro Cultural de Amarante com 126 lugares e já vieram companhias, ainda há pouco tempo. Já foi há algum tempo que isso aconteceu. Agora, por acaso, não surgiu a nova oportunidade, mas, por exemplo, já ouvi que poderá vir a haver a requalificação do Cine Teatro, que também é uma das propostas para a Câmara. Sim. Acho que isso é extremamente importante. Socialista, sim, que era uma da regeneração do Cine Teatro. Sim, que era um projeto de campanha que defendia. Eu acho que isso é extremamente importante, porque realmente também uma das grandes coisas que uma cidade tem que viver tem que ser da cultura, e é isso que chama as pessoas para cá e também manter as que cá temos. E apostar no marketing, como falávamos, é também efetivamente um passo claro que sim, necessário, porque de que vale ter tudo se também não fizermos a promoção necessária. É importante não é? fazer o marketing para informar as pessoas e saber realmente o que é que aqui existe, porque às vezes eu noto por mim que às vezes sei mais notícias de Amarante por pessoas de fora do que daqui. Notícias de jornais, de jornal de notícias, várias notícias que ocorrem na internet, e que fico a saber por essas pessoas, e se calhar nós deveríamos ter aqui também um bocado de informação acerca do que está aqui a passar. Claro. Muito obrigada. Nós estamos na reta final do nosso programa de hoje. São muitas as questões, inevitavelmente, que ficam por responder, como fazer Portugal um país mais coeso, mais competitivo, de que forma é que se consegue então atrair as populações, sobretudo para o interior do país, que é o mais despovoado. Para terminarmos o nosso debate de hoje, fica a seguinte questão, e a qual pedia breves palavras a cada um de vocês. Portanto, temos um país ou dois, um país a dois ritmos, já aparentemente chegamos a essa conclusão. Efetivamente, como é que se consegue então devolver
aos territórios e, sobretudo, às pessoas, às populações, a esperança no futuro? Para quem vive, lá está, afastado do litoral, afastado da costa, afastado das grandes cidades, das grandes metrópoles, como é que se devolve a esperança a essas pessoas? Como é que se faz acreditar um amarantino? Porque, afinal, é bom viver em Amarante, Amarante está na moda. Fiquem cá, não fujam para o Porto, nem para Lisboa, nem para outras cidades. Bem, o território nacional parece que vive aqui um paradoxo territorial, que é um país pequeno, e num país pequeno conseguimos dividir isto no litoral e no interior. Eu julgo que há um comportamento que tem que ser levado a sério, que é esta questão da cooperação intermunicipal. O município de Amarante não vai conseguir, nem os outros municípios não vão conseguir resolver os seus problemas sociais e económicos de desvaziamento populacional se não trabalharem em conjunto. Aquilo que o movimento tem feito de referência de forma sistemática a este executivo é que, se houver implementação de projetos, que não os faça a bolso, que os faça com uma estratégia bem definida, que tenha capacidade de liderança política, que aumente o rigor e a exigência daquilo que vem apresentando em reuniões de Câmara e claro está, o ponto fundamental aqui, e ressalvo de novo, é a nossa capacidade de gestão estratégica, de cooperar com outros municípios, de fazermos projetos em conjuntos que potencialize cada um dos municípios, que devolva protagonismo às populações e que crie as bases necessárias para uma captação de investimento efetiva e que seja potenciadora e que consiga resolver este problema, que é um problema muito difícil, mas que está nas nossas mãos resolvê-lo. Muito obrigada por estas considerações finais, Domingos. Eu gostava de ouvir também a tua opinião. Como é que se consegue devolver, afinal, a esperança a estas pessoas? Neste caso, aos amarantinos. Eu acho que a esperança e concordando em parte com aquilo que o Domingos disse, a esperança para uma resolução do nosso município passa por uma resolução da nossa região, e essa resolução só consegue surtir algum efeito se nós começarmos a pensar um pouco em rede, a trabalhar em rede, na criação de diversas sinergias intermunicipais que nos consigam efetivamente levar a um caminho. Isto é, todos juntos, puxando a mesma corda, conseguiremos muito facilmente arrastar algumas sinergias importantes para o desenvolvimento da nossa região. Isso é efetivamente uma coisa muito importante e que nunca pode ser desvalorizado, esse trabalho em equipa. É um trabalho que deve ser sempre de salutar quando assim acontece, mas sabemos que não é muito fácil porque os próprios municípios, em vez de trabalharem em rede, trabalham como adversários. Acontece isso muitas vezes. Cada um tenta, à sua maneira, puxar o investimento todo para si, puxar todas estas alavancagens para si. Existem várias fórmulas para tentarmos passar para o campo positivo novamente. Muitos municípios do interior já tomaram várias medidas para combate a esta desertificação, quer seja no estímulo a casais jovens que, por exemplo, se instalem num determinado município e que tenham filhos nesse município, vantagens também que lhes são conferidas, por exemplo, a esses casais que abrem uma empresa ou um comércio, uma atividade económica que dinamizem a economia local. Eu acho que nós, para chegarmos ao todo, temos de pensar, de planear de forma muito cautelosa. Temos de começar pelo pequenino, não temos de tentar almejar logo tudo onde as bases estão muito frágeis. E eu acho que o caminho a traçar deve ser muito por aí, por essa potencialização dos recursos. E só para finalizar, eu acho que nós devemos apostar enquanto cidade naquilo que as outras cidades não conseguem ter. Apostar naquilo que não pode ser comprado, que no nosso caso é o nosso tecido territorial, é a nossa paisagem, é a nossa tradição, a nossa gastronomia e, por fim, a nossa gente. Muito obrigada também, Hugo. Mais 4 minutos, sensivelmente, para terminarmos o nosso programa. Portanto, resta-nos ouvir a opinião de mais 2 convidados. Rita, como é que se devolve esta esperança? Está já a ser devolvida esta esperança e há já um renascer aqui desta esperança até em Amarante?
A esperança está a renascer passo a passo, porque isto é um trabalho árduo que não se faz de um dia para o outro. E é por isso necessário criar aqui uma agenda capaz de corporizar uma estratégia de desenvolvimento que já existe e está a ser implementada. É preciso valorizar, descentralizar e aproximar, que por acaso são 3 palavras, nomes de programas de governo de apoio aos territórios de baixa densidade. Porque as cidades e os territórios precisam de reunir os 3 T's do crescimento económico, são tecnologia, talento e tolerância, porque só assim conseguimos fixar aqui a população, criar aqui empresas e fazer com que as pessoas voltem aos seus territórios. A solução, não há soluções milagrosas, porque já desde os anos 80 que estamos a tentar arranjar aqui soluções que passaram pela criação de infraestruturas, pela fixação de empresas, pela isenção de impostos, e verificamos que foram boas, mas não foram suficientes. É por isso é importante apoiar na natalidade, criarmos empresas, apoiarmos os nossos produtos endógenos e trabalharmos numa lógica de rede, porque só assim, a nível de comunidade intermunicipal, a nível de região, conseguiremos potencializar as vantagens que todos temos. Muito obrigada, Rita. Também, João, para terminar, portanto, está ou não já a renascer esta esperança nos amarantinos, ou estamos ainda longe de devolvê-la às populações? Assim como estava a contar o ele, mas também se existia um país eleitoral. Exato, um país a 2 ritmos, no Exato. fundo. Eu penso que o país só há um, não é? Mas em termos de desenvolvimento do país, há um país no que toca ao litoral e há um país que há uma diferença abismal no que toca ao interior. Pronto, cá não podemos estar à espera que o Estado ou o Governo venha fazer alguma coisa por Amarante. Temos que ser nós. Tem que partir de iniciativa. A iniciativa própria nossa para conseguirmos mudar e aumentar a esperança de que isto poderá vir a mudar em Amarante. Muito bem, muito obrigada. Agradeço uma vez mais a todos a presença aqui em mais um debate político, um Fórum da Juventude. De minha parte é tudo. Despeço-me até ao próximo programa.